Medo, 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 medo. Todos nós temos medo. Medo de alguma coisa. Seja um medo de agulhas, por exemplo, que eu tive durante muito tempo. Seja medo de ratos, de baratas, de galinhas, de viagens, de aviões. Todos nós temos algum medo na nossa vida. Seja o medo de falar em público, seja o medo de morrer, medo de não ser amado, medo de não ser suficiente. Todos nós temos medos na nossa vida. E, portanto, tu que estás desse lado, coloca aí um like, porque efetivamente tu também tens medos e, portanto, este vídeo é para ti. Bora lá começar. Pois bem, eu sou Patrícia Romão, eu ajudo pessoas nas áreas a comunicar de melhor forma, nas 5 áreas que eu considero ser a área da comunicação. Comunicação interna, comunicação mental, comunicação de ti para ti próprio. É os pensamentos, é aquilo que tu dizes a ti próprio. Esta é a área da comunicação que te faz alavancar, que te faz realmente exponenciar a vida. A área emocional, que é dentro desta área da comunicação que nós vamos falar hoje, dentro da comunicação emocional. Depois temos a comunicação familiar, a comunicação corporal e a comunicação genética. Pois bem, então o que nós vamos falar hoje é exatamente sobre o medo. O que é isto, afinal de contas, do medo? Como é que nós processamos o medo, não é? Como é que eu posso ultrapassar o medo? Como é que eu giro o medo? Enfim, não existe propriamente esta questão de os ciclos do medo, mas eu criei-os, claro, para que tu possas realmente perceber quais são os passos que tu tens que dar para ultrapassares o medo. A primeira parte de tu conseguires ultrapassar o medo, de conseguires realmente dar o pulo, é tu reconheceres. É isto mesmo. Reconheceres que tens um medo. Isto é assustador. Esta consciencialização, não é? Que tu estás a enfrentar alguma coisa assustadora, é o primeiro passo. É tu reconheceres. Olha, eu estou com medo. Isto é assustador para mim. Seja assustador no tocar, se for um medo mais subjetivo, mais específico. Ou então, medo que algo aconteça. Medo que alguma coisa se materialize na tua vida. E tu ficas congelado. No fundo é isto que acontece. A pessoa com medo, ela tem tendência a congelar, a ficar quieta no mesmo sítio. E quando tu tomas consciência, quando tu reconheces, na verdade, que tu tens este medo, não é? Tu passas para o passo 2, que é tomares consciência. Então o que é isto de consciência? Consciência é tu perceberes, ok. Então, está aqui alguma coisa que me está a fazer ficar congelado, ou seja, ficar no mesmo lugar, ficar sem reação. O que é que eu estou a sentir? O que é que tu sentes nesses momentos? Onde é que essas emoções se manifestam? Sim, porque as emoções manifestam-se no nosso corpo. É onde? É um aperto no peito? É um frio na barriga? São as mãos que começam a suar? É a tua vontade de fugir e não querer estar com ninguém? Tu começas a dormir muito ou a dormir pouco? Tu efetivamente começas, tens vontade de estar sozinho, de te isolares, evitas as coisas, começas a procrastinar, começas a adiar, evitas pessoas. O que é que acontece? Quando tu sentes essas coisas, não é? Essas emoções, que tu é importante tomar consciência de quais são, onde é que elas se manifestam no corpo? Certo? Quais são os comportamentos que tu adotas? Porque muitas vezes nós, quando temos medo, especialmente quando são estes medos mais abstratos, como medo de não ser amado, medo de não ser compreendido, medo de não ser correspondido e tudo mais, medo de falar em público é muito comum, medo de morrer. Este tipo de medos, o que acontece é que a pessoa entra em crise de ansiedade, a pessoa fica com tensão muscular, não é? Parece que está tudo rígido, não é? O teu batimento cardíaco aumenta. Há várias manifestações físicas, não é? Do teu medo. E isso é prejudicial para ti também, não é? Portanto, isso é prejudicial. Tu, para ultrapassares o teu medo, também tens que ganhar esta consciência. Ok, então o que é que está a acontecer? Não é? O meu corpo, o que é que está a acontecer? Que é para tu tomares esta consciência, para tu tomares nota do que é que acontece no teu corpo. Por exemplo, eu vou partilhar contigo. Durante muito tempo eu tive fobia a agulhas. Tinha uma fobia incrível. Nem sequer era um medo, era mesmo uma fobia. Portanto, eu não tocava em agulhas, não trabalhava com agulhas, não mexia pioneses, não cosia roupa. Portanto, era uma fobia incrível. E eu tinha manifestações físicas. Portanto, eu ficava com as mãos a suar, não é? O meu coração começava a acelerar, eu começava a ficar muito nervosa, muito tensa, não é? Eu recordo-me da miúda ir a algum sítio tirar sangue e eu fazia muita força no braço. Eu acho que já o próprio braço ia tenso por natureza. Então, é importante tu tomares esta consciência para poderes dar o passo seguinte, que é compreender as causas. O que é que te leva a estar isto? Não é? O que é que está por trás deste medo? Onde é que estão as origens?
No meu caso, a origem vinha de muito atrás. Portanto, que eu precisei de utilizar a programação neurolinguística, uma técnica da programação neurolinguística específica para fobias, para conseguir ultrapassar, e foi imediato também, para conseguir ultrapassar este medo que eu tive durante 36 anos da minha vida. Agora, há outros medos que nós temos, sei lá, medo de não sermos correspondidos, porque em tempo já aconteceu. Porque em tempo já tivemos um relacionamento no qual não fomos correspondidos. Porque em tempo já fomos traídos. Porque em tempo já fomos largados. Temos medo de não ser aceito para aquela nova proposta, não é? Daquele novo currículo, daquela nova candidatura que estamos a fazer. Porquê? Porque em tempo já nos candidatámos várias vezes a diversas coisas. E não fomos aceitos. Porque já estamos fartos de realmente de irmos a entrevistas, só me falta a expressão, irmos a entrevistas e não sermos selecionados. Eu tenho medo de fazer investimentos. Porquê? Porque se calhar já fizeste investimentos no passado e deste mal. Estás a ver? Então, para compreendermos as causas, primeiro nós temos que fazer um trabalho interno. Faz sentido? Para depois passares para o quarto passo, que é a aceitação. Como assim, Patrícia? A aceitação? Aceitar que o medo é normal. Aceitar que vai haver vários momentos da tua vida é que tu vais ter medo. O medo não só é normal, como ele é importante. Aliás, eu digo que eu utilizo o medo como guia na minha vida. Eu utilizo o medo como guia na minha vida. Então é assim, se eu tiver com medo de fazer uma coisa, com muito medo de fazer essa coisa, eu sei que estou no caminho certo. Eu sei que estou no caminho certo. Porque é assim, quando nós estamos dentro da zona de conforto, e o que é esta zona de conforto? É o local onde nós nos sentimos confortáveis, não é? Habituados àquelas coisas que nós já estamos, nós não sentimos medo. Nós sentimos medo quando estamos a fazer algo novo. Nós sentimos medo quando estamos a escolher uma nova coisa. Nós sentimos medo quando tomamos uma decisão diferente. E então, é muito interessante. Eu utilizo o medo como guia. Eu utilizo o medo como... Só imagina isto. Que os aviões vêm a aterrar. À noite, tem as luzes de um lado e do outro para saber qual é a pista. Eu utilizo o medo exatamente como estas luzes que me guiam e que me indicam o caminho. No momento em que eu estou a gravar este vídeo, eu tive que tomar uma decisão, fiz um investimento gigante numa formação incrível que vou trazer para ti. Aliás, vou trazer em primeiro lugar para o Reprograma-te, que é efetivamente o meu evento presencial, onde vamos trabalhar as emoções, onde vamos trabalhar realmente esta área da comunicação emocional, onde vamos trabalhar traumas, onde vamos libertar-nos de tudo isto. Portanto, eu vou deixar aqui o link, caso te queiras inscrever. É em janeiro, é presencial, portanto, és muito bem-vindo. Efetivamente, é um investimento que tu podes fazer em ti próprio, que tu deves fazer em ti próprio, porque tu és o teu maior bem. É a tal história de, é um investimento de menos de um valor de um café por dia. Tu, se fores uma vez por dia ao café, pagares um café de 60 cêntimos, pois bem, é mais fácil, vês ao Reprograma-te, vais transformar a tua vida e vais gastar menos do que gastarias a beber um café fora todos os dias, está bem? Dito isto, imagina, eu fiz um investimento gigante num país estrangeiro, numa zona completamente desconhecida, com contextos completamente diferenciadores. Portanto, eu estou cheia de medo, entendes? E eu utilizo o medo para tomar esta decisão. Do género, há mil e uma coisas que podem correr mal neste investimento, nesta minha decisão. Então porque é sinal que é uma decisão certa. É sinal que é uma decisão que vai potenciar a minha vida. É sinal que é uma decisão que vai ser um divisor de águas. Eu tenho a certeza absoluta que há uma Patrícia antes desta formação e vai haver uma Patrícia depois desta formação. Entendes? E então é muito isto. É tu aceitares que o medo é natural, que o medo faz parte. E depois, passares ao seguinte passo, que é o quê? Explorares a estratégia de enfrentamento. Escolheres o que é que eu posso fazer para enfrentar este medo. Quais são as estratégias que eu posso aplicar? Por exemplo, eu acabei de partilhar uma estratégia contigo. Eu utilizo a estratégia. A estratégia que eu utilizo é agarrar e encarar o medo como um aviso. Como, ok, eu estou a sentir medo de fazer uma coisa, é porque esta coisa é muito grande para mim, é porque é o próximo passo certo. Certo? Então tu podes fazer várias coisas, mas também podes escolher lidar com medo através de relaxamento, através de técnicas de relaxamento, através de técnicas de meditação, também podes fazer terapia, podes fazer várias coisas, não é? Eu acho que o medo, ele é tão vasto, que esta exploração destas estratégias, como é que tu podes lidar com ele, acabam por ficar amplas, acabam por poder escolher entre elas, não é? Eu acabei de partilhar aqui dois exemplos completamente distintos. Quando eu tenho medo numa coisa que é mais subjetiva, eu encaro este medo como um guia. Quando eu tinha, por exemplo, fobia a agulhas, eu encarava o medo de outra maneira e utilizei outra técnica que foi a programação neurolinguística, está bem? Portanto, tu podes escolher quais são as técnicas. Depois, a exposição gradual. É importante tu ires estando ligeiramente, portanto, pezinhos bebê, não é? Ao lado deste medo. Começares a perceber que
Ok, tens medo de morrer, mas tu vais morrer. Todos nós vamos morrer. Então, começa a viver ligeiramente. Tens medo de não ser entendido? Começa a falar na festa de aniversário. Toma a liderança numa reunião a dois. Toma a liderança na tua relação. Toma a liderança enquanto mãe ou pai. Toma a liderança com os teus amigos. Percebes? Ou seja, começa a expor-te gradualmente àquilo que tu tens medo. O medo de falar em público, por incrível que pareça, é o maior medo universal. As pessoas têm mais medo de falar em público do que morrer, imagina tu. Então, repara, começa por falar qualquer coisa. Começa por falar de um assunto que tu adoras. Começa por dizer qualquer coisa durante 5 minutos dos quais tu adoras. Defende uma opinião contrária daquela que o teu amigo está a dizer, que o teu companheiro, que a tua família está a dizer. Por exemplo, diverte-te a fazer isso. Vais ver que é um processo bastante interessante. Ponto 7, ciclo 7, não é? É a aprendizagem. Nós, à medida que nós vamos gerindo o medo, nós vamos ganhando experiência, vamos aprendendo a gerir as nossas próprias reações, a gerir as nossas próprias emoções e vamos começar a superar o medo. Portanto, à medida que tu fores falando, à medida que tu fores dizendo coisas, esse medo vai começar a desaparecer. E conforme tu fores aprendendo mais coisas, ou seja, trazendo mais capacidades, tu vais acabar por gerir o medo. Muitas vezes o medo, a maior parte dos medos que nos bloqueiam são medos de mudar de trabalho, são medos de ficar desempregada, são medos de ser mãe ou pai, são medos de deixar o filho sozinho para a escola, enfim. Há uma série de medos. Esses medos são efetivamente medos que tu podes, com aprendizagem, com o aumento das tuas capacidades, com o aumento das tuas competências, ultrapassá-los. E, portanto, é essencial que tu também comeces a adquirir competências para ultrapassar os teus medos. E depois a adaptação. A adaptação é isto, ou seja, a adaptação à ideia de que tu podes superar o medo. Não é adaptar-te ao medo, é adaptar-te à ideia que tu podes superar o medo. Existe outra vida para além do teu medo. Tu podes viver, tu tens de agulhas, pois podes viver sem medo de agulhas. Porque a PNL resolve esta questão. Tu tens medo de falar em público, pois tu podes adquirir competências que podes começar a falar em público e ser um palestrante incrível. Porque há ferramentas para isto. Quando tu te começas a adaptar esta ideia, a adaptar à ideia de que, ok, há a possibilidade de ultrapassar este medo, o que acontece é que tu vais reduzir a ansiedade. Tu vais reduzir as manifestações corporais, as manifestações físicas no teu corpo. E isso vai-te ajudar também a conseguir dar baby steps, ou seja, passinhos de bebê, em direção a ultrapassar este medo. E por último, a resiliência. A resiliência é uma coisa incrível, porque assim, uma vez que tu permaneces, tu vais ultrapassar o teu medo. E quando ultrapassas o medo, tu vais ter uma sensação, sabes, de liberdade, pá, incrível. Percebes? Da tua capacidade de enfrentar medos, da tua capacidade de enfrentar situações e ganhares. E então tu vais conseguir exponenciar muito mais a tua confiança. Tu vais conseguir ir ainda mais além, porque tu vais perceber, ok, eu consigo fazer isto, e consigo fazer isto super bem, e funciona, e tem resultados. Faz sentido? Portanto, é assim, like aqui no vídeo, gostei do vídeo, subscreve o canal se ainda não o fizeste, e deixa aqui, partilha comigo, qual é assim o teu maior medo? Qual é aquele medo que te tem impedido de fazer o que quer que seja que tu queres na tua vida? Sim? Bom, partilha lá que eu vou adorar ler e responder-te, claro, já sabes.